Clécio aqui no Tá Na Estrada. Eu sou o Valdecir do Tá Na Estrada e hoje a gente tá aqui com o Roberto da Sem Fronteiras. Chega aí, Fala, Roberto. Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre tecnologia no ecossistema de motorhome. E tem um negócio muito interessante para vocês verem hoje. Cara, é uma tecnologia fenomenal. Vamos dar uma olhada aqui. Eles têm um equipamento aqui integrado do sistema de energia geral que faz a automação da casa e muita coisa massa do motorhome. Ele vai mostrar pra gente um pouquinho a respeito. E esse sistema, ele é um ecossistema chamado Renoge, que é um produto novo que a gente está trazendo aqui para o Brasil, que vem acoplado muita tecnologia, automação, e que isso daqui transforma praticamente o teu motorhome numa casa do futuro. Que você consegue controlar tudo, desde não só acender luz, como normal, né, de haver em tipo de automação, mas desde você abrir uma porta, você fazer a sua casa se transformar, colorir, de repente você tem uma luz que transforma em cores, você consegue fazer ela mudar de tipo de tema da sua casa, você consegue fazer uma cafeteira ligar. Então você consegue fazer muita coisa usando esse tipo de tecnologia que a gente está trazendo aqui para o Brasil, vindo das Sem Fronteiras do Motorhome. E o pessoal aqui, antenado nesse ecossistema, vai ajudar a gente a apresentar aqui para vocês. Roberto, agora, isso é uma grande tecnologia, uma grande novidade. Isso aí chegou de repente, veio agora ou tem vários estudos, tem anos que tá vindo esse estudo? Então, a Sem Fronteiras tem uma empresa focada em estudos de tecnologia. Hoje eu estou liderando esse projeto de tecnologia juntamente com todo o time. E a gente costuma fazer um estudo muito aprofundado das coisas. Então, assim, já tem mais de anos que a gente está com esse sistema da Renoge em estudo. A gente tem alguns sensores que estão na fábrica, alguns equipamentos. Bacana. E que a gente vem testando e entendendo como que isso daqui pode agregar para o mundo de motorhome. E todo momento tem um começo, né? E agora a gente realmente está fazendo esse lançamento, está trazendo isso daqui para o ecossistema. A gente acabou de fazer uma apresentação, a gente está na Expo Motorhome, né? Então a gente acabou de fazer uma apresentação muito interessante que é todo público, para mostrar o que esses estudos deram de resultado para que a gente conseguisse trazer aqui e mostrar para vocês que tudo está funcionando. Tá aí um equipamento que eu gostei pra caramba. A gente estava falando aqui um pouquinho de um negócio que é um pouco mais técnico, que é programação. Ele programa também e eu achei isso o máximo. Cara, eu tava pensando, esse sistema tem alguma API que a gente como programador consiga pegar dados nele? Tem uma API e tem uma integração que a gente faz com essa central aqui. Então, a Renoge, ela fornece alguns tipos de APIs de comunicação, que é um termo técnico, mas são um protocolo que extrai dados de lá. E ela também tem entradas aqui atrás, que expõe as informações através de um protocolo próprio. E a gente consegue pegar essas informações de uma forma misteriosa aqui, mas a gente consegue tirar de lá uma formação mais offline, mas assim, com APIs a gente consegue extrair essas informações. Cara, isso é maravilhoso. Pro pessoal que não entende muito de programação entender o que a gente tá falando, esse negócio de API é um carinha que fica no meio do caminho, aí o aplicativo pede uma informação para ele e ele busca lá no equipamento e devolve. O site também pede a informação, ela vai pro site. Fantástico ele ter esse recurso. E é um dos diferenciais, né? Porque como tem muita função aqui dentro desse produto, a gente precisa ter como trabalhar com essas informações. E a gente agora está num mundo que é relacionado a dados. O ser humano hoje em dia produz muitos dados e aí a gente tem que conseguir trabalhar esse dado e ligar com outras coisas do dia a dia também. Como, por exemplo, você conseguir ligar uma air fry, você pedir para a Alexa automatizar a tua casa, fazer essas integrações. Então isso tem que ser aberto, tem que ser funcional para outras coisas quererem usar a mesma informação. Legal. Você quer ver uma coisa legal? Você me mostrou o sensorzinho de janela ali que é por proximidade, né? Pensa você sair e esquecer uma janela aberta ou não, aí começou a chover, você tá longe, tá no mercado, pensou, cara, e agora? Será que eu esqueci aberta? Você consegue ver por ali. Sim. Pelo aplicativo. Exatamente. Então, assim, esse equipamento aqui da Renoge, ele tem integrações com múltiplos sensores, né? E esse aqui é um sensor muito bacana, que ele é um sensor de presença de proximidade. Então, por exemplo, ele citou o exemplo ali, você saiu e começou a chover. Tem sensor para chuva, mas, por exemplo, você abriu a porta do seu motorhome e quer que as luzes acendam, ou quer que a Alexa comece a tocar uma música, alguma coisa desse tipo. Esse sensor aqui, ó, aqui tá escrito que tá... Eu acho que tá ao contrário aqui. Aqui tá escrito que ele tá... aberto. Então, esse sensor é um dos que eu mais gosto, porque ele tem a capacidade de dizer se algo está aberto ou está fechado. Então, por exemplo, eu abro a porta do meu motorhome e eu quero que as luzes se acendam. Ou eu quero que alguma coisa passe a funcionar, um ar-condicionado ligue. Então aqui você vai ver que eu tá falando que ele está closed.
significa que ele está fechado. Mas a partir do momento que eu faço assim, ele abre. Então eu consigo ter essa integração muito facilitada. E essa comunicação com essa central que a Renove tem é toda via Bluetooth nos aparelhos que estão perto. Então é assim, é desconectar. Aqui tem um menu que você adiciona um novo dispositivo e ele integra muito rapidamente. Então eu consigo integrar vários dispositivos aqui dentro, reconhece no painel da Renove e faz funcionar muito rápido. Então esse daqui é o que eu mais gosto, que eu abro, ele vai dizer que está aberto, eu fecho, ele vai dizer que está fechado. E abre um mundo de possibilidades esse dispositivo. E muita coisa massa dá para fazer com isso daí. Até tulha, para saber se uma tulha foi aberta ou não. Perfeito. Exatamente. Clarabóias, de repente uma clarabóia está aberta. Exatamente. Você sai de casa, você deixou uma clarabóia aberta, ele consegue. E algumas clarabóias são elétricas. Então você consegue interromper o circuito. Legal. E se esse aqui estiver aberto, você consegue fazer com tipo, tem um sensor de chuva. Aí você consegue combinar sensores. Então, por exemplo, se chover, o sensor ele recebe essa informação e tudo que está com esse daqui e dizer que está aberto, você manda fechar. Manda atuar. Então, por exemplo, janela. A gente sabe que as janelas que são vendidas não são elétricas, mas existe um negócio da janela que é o amortecedor que abre e fecha e tem um atuador elétrico. Então, com o atuador elétrico, você consegue mandar ele fechar quando começar a chover, porque esse sensor aqui avisou que está aberto. E detalhe, isso que você está falando é automatizado. Tipo, configurado aqui, ele já detecta e fecha. O mais legal é que um ser humano, sem precisar saber programação, consegue fazer isso via painel. Exatamente. Você não precisa ter um conhecimento especializado nisso, não precisa ser um programador como a gente para poder fazer isso daqui. Então, uma pessoa, a gente fala ser humano normal porque programador não é normal. Sim. Consegue fazer isso daqui tudo sem precisar ter esse conhecimento avançado em tecnologia. Que bacana. Eu amei essa tecnologia, cara. Outro sensor muito legal aqui também é o sensor de nível de água. Tá bem no cantinho aqui. Ele é um sensor que a gente utiliza muito para motorhome, que ele é uma boia. Então, assim, quando a água tá cheia, a boia vem para cima. Quando tá mais vazio, a boia desce para baixo. E aqui o painel, ele consegue ter essa integração também. Então, se você vê aqui, ó, tem um dispositivo aqui, água, 0%. Quando é levantado ali, você vê que já foi para 10%, ele vai crescendo. Então, se você chegar até o final, 80%, ele está quase no fim. Se chegar até o final, vai estar 100%. Vai até o finalzinho. A gente volta lá um pouquinho e... Pode encostar. 100%. Então, assim, ele consegue fazer a integração junto com um dispositivo que nem é Renove. Esse daqui é um sensor de nível de tanque comum, que se compra aí no mercado com muita facilidade. Ele tem um cabo próprio dele, que é 2 fiozinhos aqui, ó. 2 fiozinhos simples, não tem muita tecnologia embarcada, mas como a Renove tem esse equipamento aqui, que esse equipamento é a central de tudo, eu consigo colocar vários sensores de tanques aqui e combinar eles. Então eu consigo colocar sensor para água limpa, sensor para água suja, sensor de um tanque extra de diesel, de repente tem um tanque extra de diesel. Então eu consigo fazer tudo isso. E no painel aqui, isso daqui fica exposto aqui com essas informações. Olha lá, ele mexeu mais um pouquinho e foi para 60%. E eu tava reparando aqui que a maioria dos marcadores ou dos sensores tem uma escala dividida em 4, sei lá, meio, 1/4, 3/4 e cheio. Esse aqui ele tem uma escala de 5 em 5%, ou seja, exatamente, desse 5% ele já começa a marcar e vai 10, 15, 20, 25, até atingir isso aí, quer dizer, é muito mais preciso do que os outros sensores, os outros marcadores. O que manda aqui, esse sensor aqui ele tem uma precisão muito alta, então ele não é de 20 em 20, que a gente costuma ver, né, de 25 em 25, perfeito, ele é de 5 em 5, então assim, qualquer mínimo aumentado aqui, ele já vai dar algum sinal aqui de que a água encheu alguma coisa. Ó, 5%, viu? Eu vou aumentar mais um pouquinho. Eu tô fazendo 20 e pouquinho ali em cima. Então ele vai para 10. Então ele tem essa precisão. Isso aqui facilita muito você ter o controle. Porque imagina, tá dizendo que você tem 25% e aí cai de nada para 0. Você não consegue nem se programar para chegar no lugar mais perto para poder... Ou pior, às vezes tá com 1/4, você vai ter que ficar sempre abastecendo. Exatamente. Não tem necessidade. Exatamente. Então a gente consegue trazer isso. E isso daqui é um pouco do que a gente consegue automatizar dentro desse ecossistema. A gente tem muita coisa, tem muita novidade aqui. A gente tem algumas baterias aqui que chegaram, que inclusive elas são uma prova d'água. A gente fez uma demonstração um pouco mais cedo, e essa bateria aqui, ela mergulhou dentro dessa água e continuou funcionando, alimentando o sistema. Então a gente tem baterias aqui que são altamente tecnológicas. As informações que saem dessa bateria vão para o sistema e a gente também consegue ter essas informações aqui monitoradas, que hoje é um dos nossos grandes fortes, que é monitorar
veículo. Então a gente hoje monitora muito nossos veículos. Todos os veículos que saem da fábrica, da Sem Fronteiras, eles vão a campo, todos rastreados por nós. Então a gente tem um painel, a gente olha, tem mais de 100 veículos nesse painel, a gente olha eles e sabe se o veículo está tendo pico de consumo, está enfrentando um lugar de baixa insolação. Que legal. Então a gente consegue, a gente já fez várias manutenções à distância, teve um cliente que estava vindo para o Alasca, teve um problema na interferência da BMS dele, como os sistemas todos têm comunicação Bluetooth, Wi-Fi, ele estava em um local lá que tinha outras comunicações perto da interferência. Então, remotamente a gente conseguiu ajustar, reconectar os sistemas. Então ele não precisou ter que voltar para o Brasil. Já imaginou? Voltar para o Brasil para fazer manutenção? Sim. Então é inconcebível. Então uma das coisas que a nossa fábrica ela investiu muito tempo, pesquisa, para a gente conseguir fazer isso aí de forma toda remota e não precisar ter que fazer deslocamento, encurtar passos e dar mais conforto para o nosso cliente. Isso é maravilhoso. Eu não imaginava que vocês tinham toda essa tecnologia. O povo fala bem assim, vocês são lá do interior de Minas Gerais, mas vocês são muito grandes. Até a nossa cidade mesmo lá, que a gente é de São João, né, como sendo uma cidade de 20 mil habitantes, ela não acredita que a gente está lá. Falou, pô, que fábrica é essa? A gente abre para visitação, né? Então, assim, a gente não sabia que tinha tudo isso aqui dentro da nossa cidade. Então, assim, é uma surpresa saber que a gente está fazendo esse tipo de trabalho. Que legal. Mas é um trabalho, assim, de muito estudo, muito investimento, milhares de reais investidos em pesquisa, compra de equipamento. Esse equipamento da Renogy que a gente comprou todos eles, a maioria deles antes, para a gente conseguir dar uma testada e entender como eles funcionam. Então, assim, é muita dedicação em prol do caravanismo e do mundo do motorhome para a gente conseguir dar o parabéns. passo. Muito bom. E você sabe que lá no nosso canal a gente estava planejando uma coisa. A gente vai fazer uma montagem de um esquema elétrica, uma que é bem baixo custo e uma que ela é mais de ponta. Sim. Cara, nesse exato momento mudou o meu conceito de qual que é a tecnologia mais de ponta. Eu faria essa montagem de ponta com esses equipamentos aqui. Perfeito. Perfeito. Eu gostei demais. Ou talvez até considerar que o que a gente ia montar como top seja um intermediário. E aí o top entra isso aqui no lugar. Então você ficaria com 3 projetos. Também. Que é o de entrada, o inicial, o meio termo, que daí seria o antigo top, e aí sim daí esse top. Esse equipamento aqui, ele é um inversor de 3.000. A maioria dos inversores oferece um pico que é o dobro. O pico desse é o triplo. Esse inversor consegue trabalhar a 9.000. Mas... Então, assim, a maioria dos inversores, eu vou ligar um negócio que é uma bomba, que dá um puff, depois reduz. Aí ele chega a 5.000 e volta. Aí alguns inversores seguram um pouquinho ali, que é o pico, né? Esse aqui segura até 9.000. Caramba. Caraca. Então, tipo assim, ele vai 3 vezes mais. Quer falar um pouco dele? E a gente já testou esse equipamento aqui. A gente tem uns vídeos que a gente grava, vai pro YouTube ainda, esse vídeo não tá assistido lá ainda. Esse ligador secador, soprador térmico, um monte de coisa. E aí o pico dele foi lá em cima e não desarmou. Cara, isso é interessante. Devemos falar dele também. Bibi, eu vou fazer, não para não, eu vou falar sobre múltiplos, mas assim, você pega ele, aí você pega eu com uma explicação um pouco mais negociada sobre ele. Então deixa a gente fazer a pergunta. Ô Robertinho, desse inversor, só pode falar alguma coisa sobre ele? O que você acha? Pode ser? Então, Robertinho, isso aqui é um inversor? Isso daqui é um equipamento que é híbrido, né? Então ele é inversor e carregador. Ele é o nosso... É um produto inovador da Renogy que traz essas duas funcionalidades. Uma coisa interessante sobre esse equipamento aqui é que ele consegue sofrer um alto pico de descarga. Então, por exemplo, os inversores comuns hoje no mercado, se você tem um inversor que é 3.000 watts, você consegue chegar até 6.000 em pico. E por que esse pico é importante? Às vezes você tem um motor que você precisa ligar dentro do seu carro, uma máquina de lavar roupa que chegou no momento de centrifugar, ela começa a ocupar mais potência. Então, assim, os inversores têm esse espaço. Só que às vezes esse espaço não é suficiente. De repente você tem um equipamento que é uma bomba, alguma coisa que vai muito alto em volta. Esse equipamento aqui você consegue extrair dele um pico 3 vezes maior do que a potência dele por algum tempo. Então, por algum tempo você consegue consumir dele 9.000 watts. E é 3 vezes mais que os 3.000 watts, que é o nominal dele, durante um período. Então a gente já ligou soprador térmico, dá para ligar o air slide, dá para ligar um monte de equipamento de uma vez. E esses equipamentos, todos eles têm um pico por um tempo, e esse tempo do pico, esse daqui cortar, porque ele tem essa eficiência de conseguir 3 vezes mais a sua capacidade nominal. Sensacional. Tecnologia. E inversor é um negócio que é meio complicado de achar bom. O pessoal pesquisa muito, às vezes compra e vê que não era. Só queima muito por causa do pico. Exatamente. Muito, muito, muito. Às vezes você liga um secador, na hora que ele dá aquele pá, te ligar, ele dá um pico muito alto de consumo e volta. Exato. Os próprios secadores, eles estão uma adaptação que eles conseguem suportar. Só que os inversores nem todos conseguem.
E aí, às vezes, você já tem uma coisa ligada, você tem, por exemplo, sua geladeira, você tem seu micro-ondas. Então, o secador é mais um equipamento que vai entrar. Sim. Então, nesse que vai entrar, o pouco que você tem sobrando do inversor, ele tem que ser capaz de suportar um pico que vai vir. Legal. E aí, aqui que é o diferencial. Esse pico que vai vir, esse aqui suporta muito. Então, olha assim, é um inversor, carregador, extremamente robusto e pronto para qualquer aventura, qualquer coisa que você tiver dentro da sua casa e funcionar muito bem. Um outro equipamento que a gente tem aqui, que é um equipamento que a gente também está trazendo aqui para o mercado, que não é muito comum de você ver, é um inversor que ele é um DC-DC. O que significa? Ele é um DC-DC, que é um carregador de corrente contínua, que ele consegue ligar o alternador do veículo através desses dois cabos aqui, extrair energia do seu carro, mas ao mesmo tempo ele consegue extrair energia da placa solar. Então ele conecta a placa solar e alternador em um equipamento só. Então esse daqui, o limite dele é 50, mas a gente tem outros que é 60, Legal. 80. Então com um único equipamento, você não precisa ter aqueles dois carregadores solar. Normalmente a galera tem um carregador solar que vai mais ou menos desse tamanho aqui, com outro parecido com esse. Então você ocupa o triplo de espaço que você quer ocupar. Então com um único equipamento você consegue ter as duas funções aqui que carregam simultaneamente. Então não é que se ligar o carro, corta a carga da placa, ou liga a placa, corta do carro. Não. É os dois ao mesmo tempo, somando as correntes, e aí eles conseguem fazer esse carregamento aqui. Uma coisa bacana disso aqui é que se você já tem no seu carro um carregador solar, você já tem um motor construído, você pode colocar esse equipamento aqui e usar essa placa solar que está aqui embaixo. É uma placa solar dobrável que você consegue chegar em qualquer lugar, estender ela no chão e utilizar. E aí você deixa livre esses dois conectores aqui. E aí, por exemplo, igual você está numa energia externa que você tem uma tomada livre no carro, você deixa isso daqui livre no seu carro para você chegar esse aqui, joga no chão, em qualquer lugar e conecta nisso aqui, e teu carro automaticamente vai conseguir carregar com essa placa solar, somando a placa que você já tem no seu motorhome, sem interferir em nada no teu sistema. Então você tem mais uma carga vindo de fora da placa solar que não interfere no seu motorhome. Então se você tem um motorhome hoje pronto, já está rodando, já está funcionando, certo? Você consegue colocar esse equipamento aqui e fazer funcionar sem interromper o teu sistema atual. Então assim, é uma coisa realmente para trazer comodidade, autonomia para os veículos e focado em performance e tecnologia. Eu ia falar um negócio, eu ia engatar na sequência sobre aquela que eu achei muito massa, aquela que dobra. Aquela outra que é tipo uma mochilinha. Ela tá ali, ó. Ô, Roberto, e eu ouvi falar que você tem um cobertor para gerar energia? Como é que funciona isso aí? Exatamente. A gente tem um equipamento e ele é um cobertor solar que a gente chama. O que é isso aqui? Isso daqui é nada mais que uma placa solar que ele é de uso externo, igual aquela que eu mostrei ali. Então eu consigo vir aqui, abrir ela. Veja que ela é uma mochila. Antes de eu abrir, ó, veja que ela é uma mochila. Então eu consigo colocar nas costas. De repente eu vou fazer uma trilha, eu vou parar em um lugar remoto. Legal. Eu consigo carregar esse equipamento aqui nas costas. Então, por exemplo, é um cobertor. Eu consigo vir aqui, abrir ele. E nada mais, nada menos, a gente tem aqui 400 watts de placa solar. Caraca, velho. 400 watts de placa solar. E a mesma ideia, eu consigo ir em um camping, em algum lugar, abrir isso daqui, conectar nisso aqui que eu deixei disponível, no carregador que eu deixei disponível. Então, automaticamente, meu motorhome, mesmo que já esteja pronto, eu consigo agregar nele 400 watts de placa solar instantaneamente. Sensacional. Sem mudar nada. Você pode ter um motorhome pronto agora, você põe isso aqui e funciona. Isso sim é super inovador, que assim, E isso aqui acaba transformando, né? Porque você não, vamos supor, você não tem espaço mais no seu carro para colocar a placa. E aí você vive parando em camping, para em praia, um local que dê para você colocar isso aqui. Então é mão na roda. se eu não me engano, ela é monocristalina, né? Ela é monocristalina. Então assim, ela tem a mais alta tecnologia atual para placa solar para produção de energia. Legal, isso é importante. Então assim, ela é muito eficiente, ela tem um grau de eficiência muito grande. E é compacta. E aí ela consegue dobrar, virar uma mochilinha, você leva nas costas. Quer dizer, espaço, peso, né? No caso, leveza, praticidade e o que mais importante, geração de energia. Geração de energia. E se você tem um toldo no seu motorhome, você abre o toldo, joga em cima do toldo isso aqui e já está resolvido. Perfeito. Até no para-brisa, quando a gente vai... Você parou o carro, joga no para-brisa.
Então, assim, é um negócio que vem realmente... Cara, sabe o que me veio na cabeça também isso aqui? De repente, nas campers, quando ela levanta, ela fica assim, meio 45 graus, de repente dá pra você colocar nas campers. Nossa. Pra deixar lá e depois pega e tira e guarda aquele do Hero. A do Hero, isso que eu ia falar. Ele tem uma camper, ela fica em 45, ele tá estudando como é que ele vai fazer pra colocar a placa solar, ele tá vendo tamanho, medidas, isso aqui dá certinho, de repente pra ele. É, sabe aquelas que vai em cima da caminhoneta, no teto? Essa, dessa daí. Cara, fica perfeito. Sim, legal, bacana. Painel no show. Esse... Galera, esse é o terceiro dia da exposição que a gente veio aqui e eu fiquei muito feliz de ter conhecido o Roberto. Foi meio de última hora aqui que a gente tava passando. Cara, gostei demais. É que o programador se reconhece, tá? Quem Muito. gosta de tecnologia se reconhece muito E fácil. o que é muito legal, a gente foi pedir pro Roberto passar o contato para adicionar ele no grupo do mestres iniciantes. O Roberto já tá no grupo, ele já faz parte É do que grupo. mal sabe eles que eu também construí o motorhome. Então, assim, eu trago a minha experiência do que eu já passei, o que eu tô passando, pra também ajudar a fornecer mais tecnologia. Então, assim, é de quem constrói para quem constrói, de quem é curioso para quem é curioso. Então, assim, a mensagem é muito clara e direta para quem também tá nesse mundo aí. Ó, e o que eu tô fazendo é o que ele já fez. Cara, eu comecei a montar meu motorhome para conseguir trabalhar de dentro dele. Sim. E como a gente trabalha como programador, com a Starlink ali a gente consegue trampar de qualquer lugar, programar de qualquer lugar. Trabalho remoto, o presencial deixou de ser barreira, né? A gente tem que sair, usar Starlink e fazer funcionar em qualquer lugar. E esses painéis, todas essas tecnologias traz pra gente sossego, porque a gente está trabalhando, a gente quer focar no trabalho e focar na viagem. Então a gente não quer muito se preocupar se a gente consegue produzir muita energia ou não, quer que esse problema seja resolvido. Então tudo isso aqui que a gente está fazendo é para dar tranquilidade para você que quer ter energia, quer construir, quer ter um negócio que funcione muito bem. E para mim é uma honra estar aqui no canal deles, né? Essa galera aqui que está antenada na tecnologia, está conhecendo aqui a feira, passou aqui no nosso stand, conversou com a gente. E você que não tem a oportunidade de estar na Expo Motorhome, talvez esse vídeo já tenha passado, mas ano que vem vamos estar aqui de novo. Então dá um pulo aqui, conhece um pouco mais do que está rolando no mundo, você que é curioso, você que quer construir, você que quer entrar nesse ecossistema. Posso fazer um jabá do nosso canal? Pode. Deve. Acesse o canal da Sem Fronteiras Motorhome também, tem muita coisa legal lá, tem muitas pessoas que estão Então a gente vai colocar no card também, coloca o endereço do canal. Com certeza. Pode colocar aí, que vai fortalecer demais, porque o nosso foco é distribuir conteúdo, fortalecer a comunidade e trazer o que é de melhor, disruptivo e tecnológico para que vocês consigam também beber dessa fonte que muitos já estão bebendo, muitos já estão aproveitando, que a gente está tentando trazer para o mercado brasileiro de caravanismo e embarcações também, né? A gente também fornece coisas para quem está fazendo embarcação, iates, lanchas, coisas. Pessoal, é isso. O que a gente queria fazer é levar informação para você. Então, se você está aqui na feira, passa aqui no stand do Sem Fronteira. Se você não passou, a gente vai levar essa informação para você. Você que não conseguiu vir na feira, então vai ter lá esse vídeo para você acompanhar. Para o ano que vem você se atente e venha para cá prestigiar essa feira que é um sucesso, é uma maravilha. E o pessoal da Fronteira Sem Fronteira vai estar aqui. Queria agradecer o Roberto. Obrigado, cara. Pela informação, obrigado mesmo. Sempre que precisar, parabéns pelas informações, cara. A gente tá aqui na 9ª Expo Motorhome. E você? Tá na estrada?